Olá, bom dia, a paz do Senhor para todos. Bem-vindos a mais essa live da Igreja Batista de Imbitiba, 7 de fevereiro de 2021, né? Ainda tempo de pandemia, estamos conectando com você e é da nossa alegria poder ter você com a gente aqui em todas as transmissões. É a nossa esperança que a palavra do Senhor prospere para aquilo que ela foi enviada, não é? Assim como diz a Escritura. E vamos trazer os nossos pensamentos devocionais dessa manhã na carta de Tiago à igreja, como toda a comunidade da Igreja Batista de Imbitiba está sabendo. Nós estamos estudando essa carta de Tiago à igreja, uma carta que, mesmo sendo uma carta para os séculos, né, ela falou muito à igreja primitiva e com a mesma intensidade ela fala hoje à Igreja Batista de Imbitiba e à Igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Impressionante como a quarta nos leva a reflexões e nos faz pensar realmente e mudar também, né? Mexe com a gente em cada momento, cada versículo, cada ensinamento. Que precioso tesouro temos em nossas mãos e essa possibilidade de aprendermos um pouco mais a respeito das coisas do reino de Deus. Então, você é muito bem-vindo. Eu quero orar nesse momento, pedindo ao Senhor que abençoe aqui todos os momentos desse nosso culto, dessa nossa live. Teremos em seguida um louvor prestado pela irmã Maria Luísa, uma voz maravilhosa que espero nos eleve, né, nos coloque bem pertinho do Senhor. E depois voltamos para a leitura da palavra. Obviamente, Tiago é o nosso objetivo, né? E o versículo e capítulo aqui, vamos falar sobre o capítulo 3, dando ênfase. O capítulo 3 como um todo, Tiago foi bem longânimo aqui, né? Debruçou mesmo sobre a palavra de Deus, colocou aqui, e por um capítulo inteiro para falar de um assunto muito importante, que é o ensino, né? Aquilo que emana de nós para nossos irmãos, aquilo que somos chamados para fazer como líderes, mestres, e a responsabilidade que temos a partir disso. Então, Tiago realmente ouviu a voz de Deus e registrou para nós essa preciosidade a respeito do nosso procedimento como mestre, como líderes. E eu peço a Deus que nos abençoe quando formos pensar nesse assunto, como usamos a nossa boca e aqui as nossas palavras, que Tiago chama de língua, né? E como podemos ser bênção e também ser maldição para o povo de Deus, para a igreja. Então, quero orar por esses motivos, que o Senhor nos abençoe na meditação da palavra e que Maria Luísa também entregue um bom louvor para que a gente fique bem conectado e o nosso coração preparado para esse encontro aqui com a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Batista de Imbitiba, que todos sejam agraciados, abençoados. Esse é o desejo, assim, do profundo do nosso coração. Que o Senhor mesmo nos abençoe, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Então, por favor, Senhor, seja servido a tua palavra, dos louvores e fica conosco. É a minha oração e a faço humildemente em nome de Jesus. Amém. Vamos então ouvir esse louvor com Maria Luísa e voltamos em seguida para os pensamentos devocionais. Em sua
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tua
Obrigado, Maria Luísa. Eu sou muito grato aos irmãos que têm cooperado conosco nesses tempos tão difíceis, né? Perdemos aquela comunhão pessoal por conta da pandemia, mas cada um tem cooperado de uma forma, né? Transmitindo de seus próprios lares, gravando louvores, as mensagens, e estamos aqui novamente. Então, a palavra de agradecimento a todos os irmãos que têm cooperado, unidos aí à Igreja Batista de Imbitiba no ar, não é? Então, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, como já disse, a base da nossa mensagem, nossos pensamentos devocionais dessa manhã, 7 de fevereiro de 2021, Tiago, capítulo 3. E já convido os irmãos à leitura e vamos colocar em dia a nossa leitura diária, porque o Tiago usou um capítulo inteiro para falar de um assunto muito importante, a língua, né? Aquilo que sai da nossa boca, o ensinamento, a função de propagador dessa palavra, em tudo que isso traz de responsabilidade e o poder que está em nossas mãos, né? Do uso da palavra. Então vamos fazer a leitura, Tiago capítulo 3. Diz assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta pela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, olha isso, hein? A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero, que com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável,
plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Imparcial e sem fingimento. Isso é sabedoria que vem do alto, né? Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago, ele realmente tratou de um assunto muito importante para a igreja primitiva e para a igreja dos séculos, como já mencionei. A respeito daquilo que nós falamos, porque a intenção de Tiago não é que as pessoas parem de falar, pelo contrário, como se prega o evangelho, como se ensina as coisas do evangelho, como se vive, né? E propaga a palavra. Pela palavra, nós somos usados para serem os arautos do evangelho em todos os tempos, né? Aqueles que Deus separa e coloca nele dons, porque até para falar, Tiago chama atenção à necessidade de que haja uma aprovação de Deus, que realmente o Espírito dê um dom para aquele mestre, para aquele professor, para aquele pastor, para que ele fale a palavra de Deus, com poder e autoridade. Mas há uma contaminação. Acho que por isso o Tiago gastou um tempo, né, e ocupou um espaço enorme de sua carta a falar desse assunto. A língua. Ele fala a língua, a palavra, né, como você prega a palavra, poder da língua. É impressionante. A primeira coisa que eu observo é que Tiago, a fazer a abertura desse tema, ele recomenda aos irmãos, aqueles que vão pregar, que vão falar, que vão ensinar, que muitos não desejem ser mestres, não desejem ser esses arautos. Interessante, né? O pastor da igreja incentivando as pessoas, aos membros comuns, né? Aos outros, que não desejem isso, não. Porque isso deve ser uma coisa que Deus escolhe mesmo as pessoas para fazerem, porque tem que ter dons especiais. Tem que ter a mente e o coração controlados pelo Espírito. Tem que ter um caráter moldado, eu diria assim, né? Porque há até uma discussão se o homem, ele, depois de se converter, se o caráter dele muda. Há muitas pessoas que consideram que não muda, que aquele caráter, aquilo que o homem construiu na sua existência, está nele para sempre. Mas quando o homem é convertido de verdade, e ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, né? Então ele consegue dominar aquele velho homem, né? Aquele caráter, aquelas coisas que ele guarda, porque o caráter traz coisas muito boas e traz coisas também muito mais. Mas ele consegue, com o Espírito Santo, dominar a sua vida e produzir frutos, né? São chamados aqueles frutos do Espírito, que Tiago coloca aqui: bondade, paz, verdade, né? Tratar as coisas com misericórdia. Então, a partir do uso da língua. Então, vamos ver, a primeira coisa que eu estou destacando é que Tiago, quando ele escreve, ele diz assim: muitos de vós, né? Dirigindo-se a outras pessoas, mas ele se inclui, ele usa ali uma estrutura verbal, né? Se não me engano, uma silepse de número, porque ele diz: muitos de vós não queiram ser mestres, porque havemos, porque receberemos. Ou seja, ele está falando para a terceira pessoa, mas ao mesmo tempo ele se inclui. Parece até que errou no português, mas não é, não, é proposital, né? E aqui a gente vê a humildade do pastor Tiago escrevendo para a igreja: olha, muitos de vós não queiram ser mestres, porque havemos de receber maior juízo. Obviamente, baseado na palavra, na escritura, né? Aquele que muito recebeu, muito também será cobrado, né? Há uma responsabilidade. E o poder da palavra. Então, quando fala da palavra, né? O poder da língua, quando a gente estuda isso na escola bíblica dominical, ou alguém começa a falar no poder da língua, da força, né? Que a língua tem, e pensamos também na força, no poder e na responsabilidade que traz, né? Esse poder a quem é dado realmente. E o perigo de ser usado por aquele que não é dado esse poder, não é
não é dada essa autoridade. Como que pode fazer danos e destruir situações, né, de forma tremenda? Tiago está levantando isso aqui, principalmente no seio da igreja, ou na comunhão da família, né, ou em qualquer outra sociedade, quando usamos a palavra, ensinamos coisas que estão realmente fora da verdade, que não se sustentam em si mesmo, né? E por que fazemos isso? Então, eu gostei de ver que Tiago se inclui, porque nós que pregamos, então a palavra primeiro para o pregador, para o mestre, não é? A responsabilidade que nós temos quando alçamos a nossa voz, quando ensinamos alguma coisa, e não é comum que sejamos arguídos, né? Outro dia, pouco tempo, fui arguído a respeito de minhas palavras, de coisas que ensino, que mando às pessoas, né? Sugiro, na verdade, mas que eu recomendo, sugiro, ensino que façam, né? E às vezes eu tenho que dizer, pela minha consciência, pela minha responsabilidade, não façam isso, né? Ou façam aquilo, não devem fazer isso agora, deixa para mais para frente. Eu falo isso, né? E muitas pessoas às vezes não concordam comigo e vêm me arguir, e eu falo assim, mas eu não posso me negar aquilo que tenho como verdade, aquilo como que o Senhor colocou na minha mente, no meu coração, eu tenho que falar aquilo que é a verdade que está na minha alma, né? Não posso me furtar a isso. E às vezes sou questionado. Mas é por isso que é o perigo. Tiago diz, não queiram ser mestres, não, porque é um problema quando você, como líder, você é responsável até às vezes pela vida dos outros. E eu falei isso já muitas vezes, em muitos momentos como pastor, vi mesmo, né, a vida das pessoas, o destino das pessoas, né, o acontecimento ou não de circunstâncias terríveis a partir de palavras que eu teria que dizer, de ações que eu teria que tomar, porque falamos em palavras, né, mas aqui vamos exponencializar isso aqui, não é? Não é só a palavra tem que estar ligada a uma ação, porque se a palavra não estiver ligada a uma ação, um procedimento, vira uma hipocrisia, né? Hipocrisia é uma coisa terrível no seio de qualquer sociedade, e principalmente para qualquer um que se coloque como mestre, como professor, como líder, como pastor, né? É horrível quando as pessoas falam algumas coisas, mas os atos delas transmitem outra completamente diferente. E por isso nós nos preocupamos nesse tempo, né, que nós estamos vivendo, porque hoje parece que se ampliou essa possibilidade da pessoa, né, do cristão, né, ou qualquer um, digo qualquer um não no sentido pejorativo, mas qualquer pessoa, hoje virou líder. Mas eu falo mais no contexto da igreja, né, porque hoje todos têm voz. Antigamente, quando se fazia uma transmissão, gravava-se, tinha lá um portal de internet, e você ouvia a pessoa falar, você não comunicava com ela, não tinha que mandar uma carta ou telefonar, fazer qualquer coisa. Hoje é imediato, né? Você tem ali os chats, as plataformas, e a comunicação é imediata. Então, todos os irmãos hoje, todas as pessoas estão usando a língua, a palavra, para comunicar. E estão fazendo isso assim de forma exacerbada mesmo. Ainda mais aqueles que têm no coração, né, essa intenção, de ser líder, de ensinar as pessoas, gostam de fazer o bem, vamos dizer assim, porque eu imagino que todos que estão fazendo isso, que são do seio da igreja, quando ele transmite uma palavra, ou uma informação, ou uma instrução, eu imagino que no fundo do coração deles eles estão agindo com sinceridade, né, com verdade. Mas às vezes estão sendo enganados, foram enganados, não teve a capacidade de perceber certas nuances. Por isso que Tiago diz a muitos de vós não queiram ser líderes, não queiram ensinar, porque o professor ele tem que ir além das letras, né? Tem que, como a filosofia, né? Interpretação, ver as coisas, por que aquela palavra está sendo colocada naquele momento, dessa forma, qual é o objetivo, realmente é para edificação, para coisa do reino, ou às vezes é só alguém querendo se aproveitar do povo de Deus, né? Transformar o povo de Deus em objeto, né? de execução dos seus intentos, e às vezes, como o Tiago disse aqui, muitas coisas são procedentes do demônio, do inferno, né?
e nós estamos, às vezes, propagando informações assim. Então, por isso que diz Tiago, olha, havemos de receber maior juízo. Então, você hoje que tem a palavra franqueada, você que tem oportunidade de ensinar, né, saiba que a palavra tem muito poder, sua palavra tem muito poder sobre muitas pessoas, e isso requer de você uma responsabilidade. E Tiago diz assim, ó, havemos de ser cobrados com mais rigor. Então, se você gosta de ensinar e fica buscando transmitir informações para as pessoas, certifique-se de que você está correto, de que aquilo é verdade e aquilo foi autorizado por Deus para falar, né? Que haverá realmente uma cobrança. Então, outra coisa que, quando falamos de língua, né? Obviamente, no seio de uma comunidade, de uma sociedade, logo vem, primeira coisa, pensarmos na fofoca, não é isso? É verdade. Isso é uma coisa terrível em todas as comunidades. Tem pessoas que parece que recebem esse dom da fofoca, né? Às vezes ela quer ser um mestre, uma pessoa que quer fazer o bem, e por conta disso, ela acaba descobrindo uma situação ou outra, e ela chega às vezes para o mestre, para o líder, para o pastor, por exemplo. Eu, materializando isso, né, como exemplo, alguém chega assim, pastor, olha, aconteceu uma coisa assim, 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 envolvendo fulano, ciclano, e isso é ruim para o reino, alguma coisa tem que ser feita e tal. Aí eu falo, beleza, recebo a informação e, obviamente, começo a trabalhar, e os líderes, os pastores estão trabalhando. Aí, daqui a pouco, no meio do caminho, outra pessoa entra no circuito, pastor, olha só, aconteceu isso, isso e isso e tal. E aí é a mesma coisa, só que o pastor está recebendo já a informação de outra fonte. Aí o pastor fala assim, mas quem te falou isso? O pastor diz assim, será que está vendo uma fofoca? Aí a pessoa diz, não posso, não quero saber, não quero falar, porque não quero me comprometer e tal. Toda vez que a pessoa fala uma coisa dessa, envolvendo o reino de Deus, ou seja, ouvi dizer isso, falou aquilo, e o pastor pergunta, estou falando do pastor, né? Não estou falando do outro irmão, uma outra pessoa, mas o líder, aquele que está ali falando a palavra, pregando a palavra, aquele que é o líder, que é reconhecidamente o líder, cujas as mãos do obreiro foram impostas sobre ele para ser líder, né? E o pastor pergunta, quem disse isso? Ou seja, que ele está querendo chegar ao cerne para saber se é uma fofoca, se a pessoa que falou para o pastor foi a mesma que falou para o outro, para saber se há um fofoqueiro ali. Então a pessoa disse, não quero falar a fonte, quero dizer, aí eu já falei, pronto, virou fofoca, né? Então, às vezes a pessoa vem e o líder acha que ela está bem intencionada, porque está falando uma coisa séria, mas, na verdade, ela está agindo, como o Tiago diz, assim, um motivo é a amargura do coração, sentimento faccioso, às vezes inveja de outra pessoa, porque sabe que aquilo que vai acontecer ali vai atingir outras pessoas. Aí isso é uma vergonha, né? E nós que somos líderes sofremos muito com isso. É muito difícil você lidar com essas coisas. A fofoca é uma coisa terrível, né? E você, então, às vezes, querendo proteger ou tratar, porque quando você lida com problemas, o problema, quando Satanás lança uma seta, né? O objetivo não é atingir uma pessoa, o objetivo é atingir a igreja toda. Então, quem não é líder, quem não é mestre, quem não tem o dom para lidar com essas coisas, aí a fofoca ganha um efeito assim, exponencial. E Tiago vai dizer assim, olha, a língua, né, é terrível. Ele coloca aqui algumas figuras para mostrar o poder da língua. Ele usa a figura do cavalo, né, um animal forte, enorme, que com a rédea ali, né, o condutor leva ele para onde quer, né, domina o cavalo. Também usou, para mostrar esse poder da língua, a figura do navio. Quem vê um navio de tamanha proporção, navio de andares, conduzindo milhares de pessoas, de carga, de tudo. Um pequeno leme, proporcionalmente ao tamanho do navio, pequeno leme, bota o navio contra o vento para qualquer lugar, leva o navio para qualquer lado. O poder de um órgão pequeno, né, no corpo, a língua, tão pequeno, mas domina o corpo todo, faz um movimento, pode ser para o bem e pode ser para o mal, né? A língua tem esse problema. E Tiago, então, ele vai dizer assim, olha, os animais, né, todos os animais, tanto os animais marinhos quanto animais terrestres, as brutais bestas feras da terra,
Todos até hoje se subjugaram ao homem. O homem domina sobre todos os animais, né? Controla tudo, mas o homem de forma nenhuma consegue controlar a sua língua, né? Então, é um perigo a gente ler essa carta, né? Geralmente a gente fica pensando em outra pessoa. Vamos pensar em outra pessoa. Eu não, já pensei em mim mesmo, porque eu tenho a palavra, não é? Numa comunidade. Eu tenho que escolher, olhar os textos, pregar a palavra, e devo me policiar para não usar a palavra de Deus como um pretexto para ferir pessoas, magoar pessoas, mas usar a palavra para edificar, né? Com misericórdia, com bondade, com graça, sempre buscando o bem. É que Tiago nos exorta a fazer. Porque quando a palavra é usada para o mal, né, e aí é o segundo lado dessa moeda, né, porque você pode, com a palavra, trazer vida, edificar, restaurar, né, animar. Então, também, por outro lado, a palavra, né? Aquela palavra mesmo que bendiz a Deus, aquela oração que o homem faz, aquele louvor que ele canta, a mesma palavra, a mesma boca, a mesma língua que louva a Deus, no momento seguinte amaldiçoa e mata um irmão. Isso é para ser assim? Tiago diz, não, não é para ser assim. Isso não é coisa para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não tem misericórdia aí só tem pensamento faccioso, divisão, contenda e brigas, guerra. Olha, quando a língua é usada para o mal, ela é destruidora. Seja na família, quantos problemas de família, né? Quanta gente que não pode nem se comunicar, irmãos que já não falam com irmãos, pais zangados com filhos e vice-versa. Tudo por conta de palavras, às vezes o disse-me-disse, às vezes a pessoa nem disse o que foi mencionado, mas o outro pega, interpreta, fala, e por causa da intenção do coração de destruir, ele consegue fazer. Isso aí é terrível, maravilhoso também. Tiago colocar isso e se incluir. Muitos, né, seremos, ele se inclui, né? Vocês querem ser mestres, querem pregar, querem transmitir palavra. Hoje, como disse, pela internet, todo mundo transmitindo ensinamento, passando ensinamento, buscando influenciar, influencers, né? Hoje todo mundo virou influencer, todo mundo tem uma mensagem, né? Chega até um certo momento ser assim enjoado, né? Você acaba recebendo a mesma mensagem de vários irmãos, porque eles querem influenciar, eles querem ensinar, né? Então, você hoje tem que olhar a sua caixinha assim. Tem gente, eu já vejo assim, a pessoa abre e pum, já vai excluir, nem abre mais, porque já sabe, não, é aquela mesma coisa que eu vou receber de 3 pessoas, 4 pessoas, a mesma coisa, né? Porque todo mundo virou uma influência. Então, o alerta aqui para nós, como cristãos, que quando a gente usar a nossa palavra, quando a gente for ensinar, que a gente tenha a noção completa da força que a nossa palavra tem sobre as outras pessoas e também da responsabilidade que temos ao ensinarmos. Isso é muito sério, irmãos, muito sério, meu querido, porque difícil é você lidar com a mentira, a palavra facciosa, né? A palavra dobre. Difícil é você lidar com as pessoas que pretensamente têm uma boa intenção de ajudar, de contribuir, mas no fundo do coração, o que está produzindo dentro dela é a inveja, né? É a amargura, né? Inveja amargurada, Tiago usa essa palavra, inveja amargurada, ou seja, agora, por conta de uma situação, eu posso atingir aquela pessoa que eu não gosto dela. E eu uso qualquer coisa, eu uso minha palavra, minha força, da minha comunicação para destruição. Não tem interesse nenhum de restauração, de misericórdia, de graça para com outra pessoa. A gente vê muito isso na igreja, né? A pessoa chega, se converte, vem lá de um lamaçal do pecado danado, cheio de horrores, né? E a igreja, então, vai trabalhando, o Espírito Santo moldando, e a comunidade cooperando, e aquela pessoa já está há bastante tempo ali na comunidade, e ele está restaurado agora. Agora ele é
o mestre, agora ele está na condição de líder, né? E aí vem o novo que está chegando, cheio de problemas, cheio de dificuldades, ou aquela situação nova que apareceu, né? E ele então age com uma língua, né? Uma língua dobre, uma língua maliciosa, uma língua de maldade, e ele esquece de onde ele veio, dos caminhos que ele passou, dos horrores que ele viveu, e agora ele é o mestre, ele usa a palavra para a destruição. E de forma nenhuma nós devemos ser assim, meus irmãos. Que a palavra de Tiago possa ter um bom efeito, primeiro na minha vida, né? Para que quando for pregar, quando for escolher um texto, quando for trabalhar, nunca me deixe influenciar, né, para usar a palavra de Deus como um pretexto. A palavra de Deus é para a salvação, é para a libertação, é para a correção, para a ajuda, né, para o levantamento. Foi isso que foi dito a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele viria para o levantamento, para a ajuda de muitos. E, por outro lado, também, ele também seria objeto de destruição de muitas pessoas, de muita gente, de caráter duvidoso, gente que não se deixa mudar pelo Espírito Santo de Deus. Está sempre voltando àquele ponto comum, né? Aquela amargura do coração, e sempre dispostos ali, recebendo as bênçãos de Deus de um lado, para poder gastar aquilo no reino de Satanás, né? Recebem os dons de Deus, a bênção de Deus, mas na hora de produzir os frutos, ele produz fruto para Satanás. Destruição, contenda, brigas, argumentações, oposições, tudo dentro da casa do Senhor, no reino de Deus. Então, essa palavra de Tiago é própria e maravilhosa para essa manhã, não é verdade, irmãos? Que muitos de nós possamos pensar e refletir na autoridade que nos foi dada, de pregar essa palavra, de ensinar a outros, sabendo a responsabilidade que nós devemos ter, né? Para finalizar, eu digo assim, na minha vida mesmo, quantas vezes, né? E eu já disse aqui, ainda dentro dessa palavra, quantas vezes a vida de pessoas, né, até a condição física de pessoas estiveram aqui, nas minhas mãos, por conta do meu ministério, por conta da minha função de liderança. Chegou às minhas mãos e tive que tratar dessas coisas, de usar as palavras, os atos, os procedimentos, de forma a preservar aquela vida, sabendo de tão grande responsabilidade. E fico muito preocupado para aquelas pessoas que não receberam os dons de Deus para serem mensageiros, para ensinarem, para estarem à frente ou tomando a proeminência, né, dessa liderança. Fico muito preocupado e queria que você refletisse, pense bem, né, nas coisas em que você anda envolvido, nas coisas que você pretende ensinar, se isso mesmo é uma coisa autorizada pelo Senhor, a palavra, você realmente tem essa condição. Se você tem, continue firme e vá em frente. Mas se de alguma forma você não percebe, mas as pessoas até fogem de você, as pessoas até evitam, né, às vezes a sua presença, e você não percebe isso. Você acha que é muito bom, que você só faz o bem, que tudo que você faz só procura edificação, e mal você sabe que lá por trás, né, as pessoas estão evitando você, fugindo de você, porque já descobriram que a sua palavra é uma palavra facciosa, que a sua palavra não condiz com o seu procedimento e a tua ação. Olha que coisa terrível. Já perceberam que você é um mentiroso e você é um hipócrita. Olha que terrível isso. Então, que essa palavra, Tiago, ele fala isso, né? A língua pode ser um instrumento do inferno. Ela tem poder para mexer com a mente e a condição das pessoas tomarem decisões, das pessoas fazerem coisas por conta da influência que você exerce pela língua, pela palavra, por aquilo que emana de você. Então, cuide da tua própria alma, da tua vida, veja a responsabilidade que você tem, agora, com todas as possibilidades, né, de você ser um promotor da palavra de Deus, e faça isso com segurança,
examine seu próprio coração e veja os resultados das coisas que tem produzido a partir das coisas que você tem falado. E que o Senhor nos abençoe, tenha misericórdia de nós. E para esse pastor aqui, que o Senhor continue dando a palavra, que a minha língua seja sempre um objeto de bênção usado para a edificação do povo de Deus. Que aquilo que eu falo possa estar sempre condizente com aquilo que eu faço e que muitas pessoas sejam abençoadas e edificadas. Que o Senhor continue me concedendo essa graça de poder falar com você da palavra de Deus. Então, muitos de vós, cuidado, não queiram ser líderes, foi o que o Tiago alertou. Porque eu, primeiro como pastor, e você, como um promotor, formador de grupo, né? Formador de opinião, tome cuidado com as coisas que você tem produzindo, né? Porque a palavra de Tiago é assim, de certa forma, para quem leva a Deus a sério, assustadora, né? Porque ele diz que haverá um juízo diferente. Primeiro para mim, como pastor, como líder, e depois para você também. Então, que haja um bom tempo de processarmos, recebermos essa palavra e que ela seja abençoadora para todos nós. Um bom domingo para você e até o nosso próximo encontro. Hoje mesmo, às 19h30, vamos estar transmitindo o nosso culto ali do templo da Igreja Batista de Imbitiba, Rua do Sacramento, 328, bairro de Imbitiba, Macaé, Rio de Janeiro, Brasil, planeta Terra. Estaremos lá. Se você tem liberdade, mesmo com essa pandemia, de sair e estar conosco, né? Estamos usando ali todos os aparatos de segurança para aquela reunião e receberemos você com alegria. Sem abraço, sem beijo, obviamente, mantendo a distância, né? Exigida aí pelas condições sanitárias. Mas se você também não se sente à vontade, tenha liberdade de ficar na sua casa e cooperar conosco, orar conosco e receber a palavra aí da sua casa pela transmissão das nossas plataformas. Deus esteja com você e até mais. A paz do Senhor.